Eu queria falar com você hoje sobre a pedra rejeitada. Cristo, a pedra rejeitada. É isso que a Bíblia diz. Você sabe, hoje em dia, quando alguém vai construir um muro, uma parede, uma edificação, fazer uma casa, ele vai lá no depósito de material de construção e compra lá 1000 blocos, 1000 tijolos, areia, pedra e tudo que precisa para iniciar essa construção. Mas, nesse tempo que a Bíblia foi escrita, logicamente não tinha o depósito de material de construção. Então, as casas eram tendas e depois tornaram-se casas feitas por rochas, pedras. Então, ajuntava as pedras e as pedras ficavam ali próximo da onde iria fazer uma construção, levantar um muro, edificar uma parede. E aquelas pedras amontoadas recebiam o nome de pedras, normalmente. Mas a partir do momento que os edificadores começavam a construir o muro, a parede, para que então se tornasse uma casa, aquelas pedras recebiam o nome de pedras vivas, porque agora elas estavam alocadas no lugar onde ia ser a edificação. Então, enquanto as pedras estão acumuladas, são pedras. Mas a partir do momento que essas pedras são escolhidas e buriladas, ajustadas, para que ela possa ser útil para a edificação, elas recebem o nome de pedras vivas. Então tem um texto aqui que diz assim, está aí no seu boletim, está em 1 Pedro capítulo 2, versículo do 4 ao 10. Diz assim: à medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, aqui está falando de Jesus. Jesus é essa pedra. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se pedra angular, a pedra de tropeço, a pedra que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, os que creem, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, o que esse texto está dizendo, irmãos? Primeira coisa, ele está mostrando a diferença, o contraponto entre os homens e Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Cristo é a pedra escolhida, é a pedra preciosa para Deus, mas para os homens, Cristo é a pedra rejeitada. É o que nós lemos aqui no primeiro versículo. Então você vê a contrariedade entre Deus e o homem, porque Deus escolheu Cristo e disse: você é a pedra preciosa, é a pedra escolhida. Mas os homens, quando receberam a Cristo, os rejeitaram. Agora tem um ponto importante aqui, porque existe aqueles que rejeitaram Jesus, mas existe aqueles que aceitaram a Jesus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos rapidamente quem foram aqueles que aceitaram a Jesus ao invés de terem rejeitados. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre uma mulher que durante 12 anos teve um fluxo de sangue, uma menstruação ininterrupta. A Bíblia diz que essa mulher, ao saber que Jesus estava passando na cidade que ela morava, ela foi até Jesus. Então, essa mulher enferma, ela rejeitou ou aceitou Jesus? Aceitou. Nós vemos da mesma forma um outro homem chamado cego Bartimeu. Era um homem que não enxergava, desde nascença, nunca tinha visto. Mas um dia ele ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade dele, e ele começou a gritar: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim.
Então esse homem que estava necessitado de uma cura, ele aceitou ou rejeitou Jesus? Aceitou. E tem muitos outros homens como esse, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem, cobrador de impostos, que inclusive ele era corrupto. Um dia, da mesma forma, Jesus estava passando pela cidade que ele morava, ele de baixa estatura não conseguia ver Jesus, o povo aglomerou, então ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa embaixo dessa árvore, olha para ele e diz assim: ó, desce da árvore que eu vou dormir na sua casa. E a Bíblia diz que a vida de Zaqueu foi transformado depois que Jesus dormiu na casa dele uma noite. Eu pergunto para você, Zaqueu, o pecador, político corrupto, cobrador de impostos, que roubava os homens, ele aceitou Jesus ou ele rejeitou Jesus? Aceitou. Os discípulos, quando foram pescar, não pegaram peixe nenhum, eles mal conheciam Jesus. Aí Jesus falou: olha, vocês não pegaram peixe nenhum a noite toda, joga a rede para pesca do lado direito do barco, que vocês vão pegar muitos peixes. Os 4 pescadores disseram: olha, nós fizemos isso a noite toda, não pegamos nenhum peixe. Como é o Senhor que está falando, nós vamos fazer. E a Bíblia diz que eles jogaram a rede e pegaram muitos peixes. Portanto, os 4 pescadores, que eram homens pecadores, aceitaram ou rejeitaram a pedra que era Cristo? Aceitaram. Então eu quero te fazer uma pergunta: quem é os homens que não aceitam e rejeitam Jesus? A Bíblia mostra. Está lá em Marcos 8,31, diz assim, ó: então Cristo começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado por quem? Líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então quer dizer, tinha um grupo de pessoas que rejeitava Jesus, mas o grupo de pessoas que rejeitava Jesus não era os pecadores, era os religiosos, eram os escribas, os fariseus. Então deixa eu te contar um pouco da história. Antes de Jesus vir como homem na terra, existia uma condição para servir a Deus. Qual era a condição para servir a Deus? O homem natural, os judeus, eles não tinham acesso a Deus. Então eles não oravam a Deus. Eles não tinham permissão para se achegar ao Senhor. Eles precisavam de ter uma figura chamada sacerdote. O sacerdote era um homem que conhecia muito as leis, era um homem que tinha muito conhecimento sobre como Deus pensava. Então todo o povo, quando queria falar com Deus, quando percebia uma necessidade de ir para Deus, e eu quero te falar uma coisa: todo homem, toda mulher em algum momento tem necessidade de ir para Deus. A Bíblia diz isso: toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então em algum momento, todo homem vai buscar o Senhor. Só que naquela época, o homem não tinha acesso a Deus, ele tinha acesso então ao sacerdote. Então o sacerdote, ele era o sumo sacerdote, era o homem mais próximo de Deus, era como se fosse o sumo pontífice. O nome sumo pontífice, que é dado para o Papa, é em referência ao sumo sacerdote. O sumo pontífice é a última ponte que leva o homem para Deus. Sumo pontífice, a pontífice é ponte, e sumo é a maior ponte. Então, o sumo pontífice é a ponte que tem condições de levar o homem para Deus. Isso é uma função que era estabelecida no Velho Testamento antes de Jesus vir. Quando Jesus vem, ele diz o quê? A partir de agora você tem acesso a mim. Por quê? Porque eu sou aquele que dou a você acesso a Deus. Está dando para entender? Quando Jesus morre na cruz e o sangue é derramado, então esse sangue dá a mim e a você liberdade para acessarmos a Deus. Por isso que quando você está num dia mau,
Quando você passa por uma situação constrangedora, quando você não esperava e chega no trabalho e é mandado embora, quando você perde uma pessoa ou sofre um acidente como eu sofri, um dia mal, um problema no relacionamento, uma decepção, ofensas, e aí você acorda numa segunda-feira muito mal, quero dizer para você que você não tem necessidade de alguém interceder por você. Por quê? Porque Deus já enviou o seu Filho Jesus para que você tenha acesso a Ele por meio do sacrifício dele na cruz. Então, por que Jesus foi essa pedra que a Bíblia diz que foi rejeitada, mas não foi rejeitada pelos pecadores, foi rejeitado pelos religiosos? Porque os religiosos da época, que eram os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, eles faziam a ponte entre o homem e Deus. Então, vem aqui um pouquinho, Pessan, fica aqui desse lado aqui, rapidinho. Vem aqui, baby, por favor, Henrique. Fica desse lado aqui. Então, fica mais para lá um pouquinho, mais para lá. Então, o Pessan é o pecador. E ele tem necessidade de se achegar a Deus. Como era no Velho Testamento? Ele vinha para o sacerdote e ele trazia um sacrifício de sangue, a Bíblia diz, para que o animal fosse imolado, o sangue fosse derramado, e a partir desse momento eu que sou o sumo pontífice, o sumo sacerdote, vou até Deus e falo para Deus do Gabriel. Senhor, eu venho aqui interceder em nome do Gabriel. Ele teve um problema, mas ele já trouxe aqui um cabrito, um novilho, uma pomba. Se a pessoa fosse muito pobre e não tivesse um animal, ele trazia cereais torrados, ele já trouxe o sacrifício, está aqui diante do Senhor, agora eu venho aqui interceder, perdoa-o. Ouça o Gabriel, ele é um bom homem e ele está limpo porque ele trouxe diante do Senhor o sacrifício. A partir desse momento, o Gabriel, que não tinha acesso a Deus, estava como? Em perfeito estado, e ele podia voltar para casa. Aí volta para casa, vai, pega o corredor ali, pega o corredor, faz que você está voltando. Ele está voltando para casa, vai, pode seguir, pode seguir. Passado um dia, para aí, Gabriel, ele percebe que ele teve um problema com a esposa dele. Isso lá para os hebreus. Os hebreus brigavam com as esposas também. Ele teve um problema com a esposa, discutiu, maltratou o filho. Puxa, mas ele já tinha resolvido o problema dele a semana passada. Agora ele arrumou um outro problema. O que ele tem que fazer? Volta para cá. Aí ele traz, rapidinho, vem pessoal, fica aqui. Aí ele traz outro sacrifício, outro animal para quem? Para o sumo sacerdote. O sumo pontífice, o conhecedor das leis. Por quê? Porque ele ia falar para mim o problema dele e isso é no Velho Testamento. E eu ia dizer para ele assim, isso que você fez só resolve com um cabrito. Ou isso que você fez precisa de 2 pombas. Isso que você fez precisa de um novilho gordo, macho, que não tenha manchas. Aí ele, tá bom, aí ele trazia aqui para mim, nós sacrificávamos num ritual e eu de novo ia para Deus. Portanto, pode sentar, aplausos para os... Então você imagina como o fariseu, o sacerdote, o escriba, o mestre da lei, era acessado naquele tempo. Ele era importante para isso. Então, nenhum homem tinha acesso a Deus. Agora a Bíblia diz que Jesus vem, e o que ele diz? Ele diz o seguinte, é o texto que nós lemos. Eu sou a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus. Vocês também, ouça isso, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo para todos os judeus o seguinte: vocês têm acesso a mim.
Agora vocês não precisam mais de ter uma pessoa. Vocês não precisam mais de ter uma pessoa intermediando você. Você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Senhor. Você é pedra viva. Você era um amontoado de pedra, mas a partir desse momento você é pedra viva envolvida na obra de Deus. Então arrumou um problema. Com quem que ele arrumou um problema? Com o sumo sacerdote, os fariseus. Por quê? Porque agora eles não tinham mais função. Então quem é que rejeitou Jesus como pedra viva? Esse povo que eram os religiosos. Esse povo que era os mestres da lei. Então o que eu quero dizer para você com isso tudo? Quero dizer para você que a partir do momento que você tem uma experiência com Deus, você tem acesso ao Senhor. Você sabe, essas canções que nós cantamos aqui, todas elas você pode cantar dentro da sua casa, buscar o Senhor. Ah, então eu não preciso ir para o culto. Não, precisa. Isso aqui é outro momento de sermos igreja, porque a Bíblia fala sobre a reunião dos santos. Então, nós aqui nos reunimos para entregar a Deus o nosso culto racional. Mas, quando você vai embora para sua casa, quando você vai na manicure, quando você vai no barbeiro, quando você vai no banco pagar uma conta, quando você está na empresa, levando seu carro na mecânica, indo pagar conta na casa lotérica, lá também você é pedra viva envolvida na obra de Deus. Você é sacerdócio santo. Então você não está envolvido numa obra, irmão, aonde existe uma pessoa fazendo e um monte de telespectadores. Hoje, nós somos 36 células aqui. Glória a Deus, aleluia. 36 células. Durante a semana, são 36 reuniões acontecendo em 36 casas. Você imagina, toda essa nossa igreja, nós tivemos culto pela manhã, tem 80 pessoas no encontro, nós estamos aqui novamente. Então nós somos aproximadamente 400 adultos, com mais 100 crianças. Toda essa massa de pessoas, durante a semana, não está em casa esperando chegar domingo que vem para vir para o culto. Durante a semana, todas essas pessoas se reúnem em 36 casas espalhadas por Mauá, Vila Vitória, Guapituba, Parque das Américas, Anchieta, Ribeirão Pires, Guarani, Vila Bocaina e muitos bairros, 36. Agora eu pergunto para você, como que isso é possível? Sabe por que é possível? Porque cada um de nós somos pedras vivas, sacerdócio santo. Então você não é um telespectador que vem no domingo aqui, participa do culto como pedra amontoada, e depois você vai para casa, passa segunda, terça, quinta, sexta, sábado, aí domingo, você vem de novo para o culto, pedra amontoada, aí vai embora para casa. Não! Estava falando aqui pela manhã do Sullivan, esse irmão que chegou cumprimentando o pessoal agora aí, vocês viram, né? Olha lá, vergonha ele não tem também não. O Sullivan, no começo do ano, acho que esse ano, Sullivan, foi para o encontro com Deus. Ele carregava um cilindro de oxigênio com uma mangueira de 15 metros. E ele respirava com a ajuda daquele oxigênio. Dava dó de ver ele. Lá na nossa chácara tem uma rampa de acesso à capela onde é feito os cultos. Ele não dava conta de subir. Tinha que parar 2, 3 vezes no meio do caminho. Estava moído, fez um monte de bobagem, usou muita droga, fez muita coisa errada, perdeu a família, estava destruído. Mas entregou a vida para Jesus e decidiu ser pedra viva. Começou aí na célula do Carlinhos, da Aline. Aí ontem, eu não pude estar no encontro, nós estamos tendo encontro, eu não pude estar pela minha situação. Estava vendo as fotos, daqui a pouco aparece o Sullivan lá, orando por alguém. Né? Você estava lá, Sullivan? Orando por alguém. Eu falei, olha, isso aqui é exatamente o que eu vou pregar domingo, porque é pedra viva. Era pedra amontoada, hoje é pedra viva. Quantas pessoas estão lá no encontro que você levou? Raquel, levei o Tainara e o Lia. 3 pessoas
que ele levou para o encontro. Sabe por quê, irmãos? Porque você que está aí, você não é telespectador da igreja que o pastor faz. Nós somos uma igreja de pedras vivas e sacerdotes santos. Amém. Você faz parte disso. Então nós fazemos, os jovens reuniram no final de semana passado e fizeram um evento evangelístico por causa do encontro. O discipulador, o Lucas, estava me falando que são 8 células, acho que é isso, 8 células de jovens, 9 células, levaram 27 visitantes. Nós temos aqui nesse momento 20 pessoas nos visitando. Quando eu contei aqui, quantas pessoas eu que sou o pastor convidei para estar aqui? Nenhuma. Quem que convidou? Cada um dos irmãos que são pedras vivas nessa edificação. Porque a igreja, irmãos, não é o prédio. O prédio é onde nós nos reunimos, mas a igreja é viva e ela acontece na faculdade, ela acontece na escola, ela está envolvida em todos os lugares. Então eu quero muito que você entenda que a sua posição é de pedra viva, envolvida nas mãos do Senhor. Agora tem um detalhe importante que eu quero te contar. A pedra, ela não vinha pronta para ser utilizada, ela precisava ser burilada, ajustada. Então, era estabelecido como seria a edificação, e então elas iam sendo trazidas, cada pedra. E a pedra, para encaixar, ela precisa ser ajustada, mas sabe como ela era ajustada? Não era com martelo. A pedra maior quebrava a pedra menor. E essa pedra, ela ia tomando a forma para ela ser encaixada na edificação. É a mesma coisa que nós fazemos aqui. Então, como eu dei o exemplo do Sullivan, ele foi para o encontro, foi para a célula do Carlinhos e da Aline e começou a participar lá. O Carlinhos, que está conosco há mais tempo e é um líder de célula, é a pedra que foi sendo usada por Deus para quebrar a pedra menor, que é o Sullivan. Então o Carlinhos, em algum momento, falou para ele: você quer uma nova vida? Então muda seus hábitos. Você quer uma nova colheita? Você tem que mudar a semente. O que você está plantando? Você está plantando, mentira? É o que você vai colher. Você está plantando orgulho? É o que você vai colher. Você está plantando desonestidade? É o que você vai colher. Agora, você quer uma nova colheita? Muda os frutos. Então, quer dizer, à medida que a pedra vai sendo quebrada, ela vai se envolvendo na edificação. Agora o problema é quando existem pedras que acreditam que estão prontas. Ocasionalmente, pessoas vêm de outras igrejas nos procurar aqui para participar. Eu estou saindo da igreja tal, mudei, estou morando aqui no Guapituba, acabei saindo da igreja que eu estava. Daí vem conversar comigo, né? E eu dou as boas-vindas, você é bem-vindo. Em alguns momentos, algumas pessoas falam assim: mas da igreja que eu estou vindo, eu era evangelista. Lá da igreja que eu estou vindo, eu era presbítero, eu era pastor, eu era... Então a pessoa, o que ela está dizendo? Eu estou vindo aqui, mas o que eu posso fazer? Eu tenho funções. E aí sabe o que eu digo para ela? Primeira coisa, você tem que ficar pelo menos 3 meses só observando a igreja que nós somos, para depois você ter certeza que você quer ficar com a gente. Depois que você tem certeza que você quer ficar com a gente, ainda que você seja pastor, obreiro, ministro de louvor, você vai participar de uma célula que já tem um líder, e que possivelmente o líder sabe até menos do que você, porque você está dizendo que você é pastor, é obreiro, é evangelista, mas você vai passar por esse processo. Sabe por quê, irmãos? Porque a pedra precisa ser ajustada para entrar na edificação que está sendo feita. Nós não colocamos pedra pronta na edificação que está sendo feita, senão a edificação se torna como um Frankenstein, sabe? Cada um faz uma coisa do jeito que parece bom. Então tem um grupo que canta de um jeito, tem um grupo que fala de um jeito, e isso não é igreja. A igreja tem uma estrutura. A estrutura é estabelecida sobre uma pedra fundamental, e essa pedra fundamental é Cristo. Todos da igreja têm função, e todos são pedra viva, e você tem autoridade e autorização para ser pedra viva, e mais do que ser pedra viva, ser sacerdócio santo.
Como eu disse para você, o sacerdote, ele não era qualquer pessoa que era sacerdote. O sacerdote era quem representava o povo. Para ser sacerdote, ele tinha que ter nascido de uma família, a família dos levitas. Da família dos levitas tem que ter nascido da família de Arão. Da família de Arão tem que ter nascido de um dos seus 3 filhos. Merari, que eram os meraritas, Gerson, os gersonitas e... esqueci o terceiro. Fugiu aqui o nome. Tinha que ter nascido dessa família. Só eles eram sacerdotes. O sacerdote, ouça o que eu vou te dizer. O sacerdote era notado em qualquer lugar que ele estava, porque as vestes dele era de seda. Era o único no meio dos judeus que usava roupa de seda. A Bíblia que diz. A Bíblia diz que ele usava um chapéu, um turbante, melhor dizendo, que se chamava mitra. Era um turbante bem alto e na frente tinha uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. O sacerdote, ele tinha um peitoral, que nesse peitoral tinha 12 pedras preciosas. Cada uma dessas 12 pedras representava uma das 12 nações que constituía Israel. Israel é constituído por 12 pequenos grupos. Esses 12 pequenos grupos eram representados por um peitoral com 12 pedras no peito. E mais 6 pedras no ombro e 6 pedras no outro ombro. Então, aonde o sacerdote andava, todo mundo via ele, porque ele tinha uma mitra, que era um chapéu alto, que quando batia o sol brilhava por causa do ouro, escrito Santidade ao Senhor, as pedras que brilhavam. Então, as pessoas, olha isso, as pessoas quase que não dava conta de olhar para o sacerdote. Quando o sacerdote vinha andando durante o dia e o sol brilhava na pedra de ônix, na esmeralda, quando o sol batia naquela placa escrito Santidade ao Senhor, as pessoas tampavam os olhos porque não dava conta de olhar para o sacerdote. Então o sacerdote, ele era assim a pessoa mais elevada de todo Israel. Só que tem um detalhe. Quando o sacerdote ia sacrificar, lembra da ilustração que eu te falei? O sacerdote, para sacrificar em favor de um judeu, antes ele tinha que sacrificar em favor dele próprio, porque ele era pecador como todos os outros. Então, ele sacrificava um animal por ele e sacrificava um animal pelo ofertante. Era assim que funcionava no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz aqui que nós somos a nação santa. O que significa isso? Significa, irmão, que você já está perdoado. O Senhor já te perdoou. Você imagina aqui a banda que nós estávamos aqui agora mesmo. É uma banda de jovenzinhos. Nenhum dos irmãos que estavam aqui cantando ou tocando são casados. Fazem faculdade, se relacionam. Eles estão envolvidos aonde o pecado é inventado praticamente, porque o pecado é criado para tocar os jovens. O pecado não é criado para tocar os velhos, não, é os jovens, porque a Bíblia diz que os jovens é a força da igreja. É isso que a Bíblia diz: jovens, eu vos chamei, pois sois fortes. Então, esses jovens que estavam aqui tocando, se eles ficassem olhando para si próprio, você acha que eles tinham condição de estar aqui tocando? Dificilmente. Porque durante a semana há muitas possibilidades de pecado. Eu mesmo, que sou pastor, estou aqui pregando. Mas se eu olho para a minha situação, até física, né? Não daria nem para estar aqui. Quanto mais se eu ficar me autoavaliando. Ai, o que eu fiz? Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu estou pronto para isso. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca está pronto. Por quê? Porque você é carne, a sua carne é sempre para o pecado. O que está acontecendo, Bruno? O que foi? Meu Deus. Ah, tá bom. Tá. Nossa, uma declaração de amor no meio do culto. Essa eu não esperava. Você acredita? Vem aqui só para dizer, você é lindo, eu te amo. Brincadeira, irmãos, estou falando sobre o encontro. São as atualizações sobre o encontro lá. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você
é aceito por Deus. Agora era a hora de você falar amém. Você é aceito por Deus. Aí vocês não treinaram, hein? O Senhor te recebe como você é. Amém? Você sabe, tem um texto que eu quero ler ele para você, porque ele é uma realidade disso que eu estou falando. Como eu disse, se você fizer uma introspecção, sabe o que é introspecção? É ficar se autoavaliando. Se você fizer uma introspecção, você vai ver que você não é um bom marido, não é um bom pai, não é um homem totalmente honesto, não é uma mulher totalmente... Porque nós somos carne, e a nossa carne, irmão... Deixa eu te dar uma pequena explicação aqui. A nossa carne é igual um cachorrinho treinado. Quem tem pet aqui? Seu pet é... Nossa, quanta gente tem pet, gente. Levanta a mão quem tem pet. Olha quanto... Abaixa a mão. E quantos tem filho? Tá bom. Tá equalizado. Aí você pega lá o seu cachorrinho e manda no como é que chama? Pet shop? Pet shop, né? Aí eles vão lá, pega o cachorro, lava o cachorro. Ainda pode chamar de cachorro, né? Lava o cachorrinho, o pet, lixa a unha, escova os dentes, põe, se for fêmea, põe lacinho, se for macho, põe um chapéuzinho, gravata. O cachorro sai dali quase falando. Aí com muito treino, você ensina o cachorro aonde ele tem que fazer as necessidades dele. Esses dias, uma pessoa, nem sei se é daqui da igreja, mas eu vi lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, o meu cachorro foi treinado para sentar no sofá. Aí o sofá está assim, aí o cachorro senta no encosto do sofá e põe a patinha na janela. Vocês viram isso? Vocês devem ver isso também, não é possível, não é só eu que vejo essas coisas. É cachorro levando aliança para casar. Eu não caso ninguém que levar aliança na cacunda do cachorro. Eu até caso se a bisavó levar, mas se o cachorro vier, eu já pergunto antes, quem vai levar as alianças? Cachorro, não senhor. A aliança é muito sério para um cachorro levar. Desculpa, é o jeitinho que eu penso. Não está na Bíblia não, mas vamos seguir aqui. Aí você cuida do cachorro, dá um talento no cachorro, o cachorro fica bonzinho, aí você treina o cachorro para ele fazer as necessidades na fralda, num cantinho do banheiro. Aí você ensina o cachorro a comer direitinho, tomar água, você ensina o cachorro a fazer tudo. Quase que ele fala. Agora eu falo uma coisa para você. Tira a ração do cachorro quando ele estiver comendo, o que ele vai fazer? Vai morder. Pisa no rabo do cachorro para você ver o que ele vai fazer. Vai morder. Sabe por quê? Porque continua sendo cachorro. É a mesma coisa a nossa carne. Você treina a sua carne, aí você fala, agora é culto. Aí você põe a camisa de culto, o cabelo de culto, o sapato de culto e vem para a igreja igual o Luiz. Vem com a roupa de culto. Então assim, você treinou você para ser crente, mas o que conta mesmo, irmão, é no dia a dia, é na segunda, é na terça. E deixa eu te falar uma coisa, por mais que você fique se observando, você vai em algum momento errar. Em algum momento você vai se autodecepcionar, você vai decepcionar alguém, você vai entristecer o Senhor. Por isso que eu estou dizendo, irmão, olha aqui para mim, que o Senhor não pede para você ficar fazendo auto-introspecção, ficar se auto-observando, vendo se você está fazendo tudo direitinho. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Tem uma outra versão que eu prefiro, que diz assim, porque sou eu que tenho pensamento sobre vós. Pensamento de fazer o bem e não de fazer
o mal. Então, sabe o que o Senhor está dizendo? Que é Ele que tem pensamento sobre mim, sobre você. É o Senhor que tem pensamento sobre nós. E o pensamento do Senhor é pensamento de fazer o bem. O Senhor, quando olha para você, Ele não fica arrumando um jeito para quebrar a sua patinha. Ele não olha para você tentando arrumar um jeito de te machucar. Não tem um alvo nas suas costas e Deus querendo provocar você para ver até onde que você vai. Isso quem faz é o inimigo. Deus é Pai e quando Ele olha para você, Ele fica arrumando um jeito para te abençoar. Ele fica arrumando um jeito para te abençoar. Sabe, uma forma para te abençoar, ainda que você, como diz Salmos 23, ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor é por você. Amém. Ah, mas eu causei muito, eu usei muita droga, eu roubei, eu menti tanto, Olha, deixa eu te falar uma coisa, quem rotula as pessoas é o homem. Deus não põe rótulo, Deus remove os rótulos. Isso tem que trazer esperança para você. Isso tem que trazer esperança para você. A Bíblia fala sobre um homem na Bíblia chamado Simão. E ele ficou tanto tempo doente, que o nome dele na Bíblia se tornou Simão o leproso. De tanto tempo que ele ficou com lepra. Quem você acha que deu esse nome para ele? Deus? Você acha que foi Jesus que falou agora você vai ser Simão o leproso? Quem deu esse nome para Simão foram os outros homens. Sabe o que Jesus fez? Curou Simão o leproso. Ainda assim os homens continuam chamando ele de Simão o leproso. Portanto, você não deve se preocupar com o rótulo, você deve se preocupar com como o Senhor te vê. E o Senhor tem bons olhos para você. Como diz aqui em Jeremias, sou eu que tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de fazer o bem e não o mal. Você está nos visitando aqui, eu quero dizer para você, Deus não está te olhando do céu pensando, eu vou arrumar um jeito de castigar ele, eu vou fazer ele sofrer um acidente, amanhã vamos ver se ele vai estar feliz igual ele está hoje, eu vou furar o pneu dele assim que ele sair para trabalhar. Puxa, Deus não é esse Deus que talvez foi pintado para você. Deus é Pai, e como Pai Ele tem pensamentos bons sobre você, pensamentos de fazer o bem e não de fazer o mal, pensamentos, como o texto diz, de dar a você esperança de um futuro. É isso que nós falamos lá no encontro para essas pessoas. É isso que causa mudanças, como causou na vida do irmão que eu acabei de falar aqui, o Sullivan. E causou em tantos outros. Tem tantos irmãos que eu olho aqui e vejo que foram transformados. Sabe por quê? Porque esse é o poder de Deus, de transformação, de mudança de futuro. É isso que o Senhor faz. A Bíblia continua dizendo aqui que essa pedra preciosa também é pedra de tropeço. Olha lá o texto, 1 Pedro 2, deixa eu ler a partir do versículo 5. Olha o que diz, 6. Pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quero dizer para você, meu irmão, que quando você atribui fé ao Senhor, você não vai ser envergonhado, porque o Senhor é por você. A Bíblia diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você não foi chamado para viver uma vida de depressão, de tristeza. O Senhor te chamou para que você viva e viva em abundância. Aí o versículo 7 diz assim, portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular, é pedra de tropeço e pedra que faz cair. Então, olha que coisa interessante, a mesma pedra que para alguns é preciosa, para outros é pedra de tropeço. Eu estava anotado aqui para mim falar de manhã, acabei esquecendo. Mas lembrei agora à noite.
Eu conheci uma pessoa muito rica, era um casal. Eles tinham uma rede, né, de mercado, tinha muitos mercados. Só que a esposa estava numa profunda depressão, eles não conheciam Jesus. Aí eles conheceram Jesus. E realmente tiveram um encontro com Deus. A mulher ressuscitou, né? Porque ainda que tinha muito dinheiro, mas viviam a vida. Só que ela ressuscitou da depressão profunda que ela tinha e começou a usufruir também dos bens que ela tinha. Então eles compraram um barco, não é iate, como é que chama? Uma lancha. E essa lancha ficava no Guarujá. Então eles iam para lá, mas no domingo eles subiam para o culto. E tudo ia bem até que chegou o momento que essa pessoa já estava bem, e ela falou assim que quando dava a hora do culto, ela entrava numa tristeza porque ela tinha que deixar o Guarujá no sol e a lancha e subir para cultuar o Senhor. Olha que coisa interessante. Jesus, no momento que ela precisava, foi pedra preciosa, mas depois virou pedra de tropeço. Agora ela não tinha mais alegria, por quê? Porque ela queria ficar desfrutando da vida que Deus deu para ela. Olha que coisa interessante. De repente você pode pensar, mas eu não tenho dinheiro nem para ter uma lancha. Mas é o que acontece muitas vezes com um carro. A pessoa ganhou um carro, Deus abençoou, agora ela não pode servir a Deus. Por quê? Ela não dá para ir no culto, porque ela tem que ir curtir o carro. Vivia lá com o cilindro de oxigênio, não podia fazer nada. Agora que o pulmão ressuscitou, não dá para ir para o culto. Por quê? Porque tem compromisso. Quer dizer, Cristo, que em um momento foi pedra preciosa, agora se tornou o quê, irmão? Pedra de tropeço. Agora tem que servir a Deus. Estava com o casamento destruído. Estava com a vida destruída. Conheceu o Senhor. Aí o Senhor foi e refez o casamento. Aí se tornou anfitrião, líder de célula. Mas agora vive reclamando porque, célula, tem que ir para a célula. Quer dizer, Cristo, que era pedra preciosa, agora se tornou pedra de tropeço. Quero dizer para você, meu irmão, que Cristo é aquele que deu para nós a vida. Ele é a vida, Ele mantém a vida. Nós temos um compromisso com Ele. E esse compromisso, inclusive, ele é um compromisso que você tem com Ele se você quiser. Porque toda vez que Jesus fazia um milagre, depois do milagre ele dizia o quê? Vá em paz. Ele curou a mulher com fluxo de sangue, o que ele disse para ela depois? Vá em paz. Ele curou o cego, depois ele disse o quê? Vá em paz. A Bíblia diz que um homem entrou no lugar onde Jesus estava pregando, pelo teto, porque ele não andava e o lugar estava cheio. Então os amigos desceram o paralítico, Jesus cura o paralítico e depois ele diz o que para o paralítico? Vá em paz. A Bíblia fala que tinha um homem que ele era conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara era uma cidade. E ele era endemoniado e tinha muitos demônios sobre ele. Ele ficava amarrado, não se vestia, era um homem perigoso naquela cidade. Aí a Bíblia diz que Jesus libertou ele. Sabe o que Jesus fez depois de ter liberto ele? Disse para ele, vá em paz. Mas sabe o que ele disse para Jesus? A Bíblia diz que Jesus juntou com os discípulos, entrou no barco e estava indo embora de Gadara, da cidade. O gadareno veio até Jesus e falou, deixa eu entrar no seu barco. O endemoniado de Gadara seria o 13º discípulo de Jesus. Jesus teve 12 discípulos, ele seria o 13º e ele falou, deixa eu ir para o barco com você e deixa eu agora ser companhia de Jesus junto com os discípulos. Sabe o que Jesus disse para ele? Volta para a sua família e para a cidade de onde você veio. E ele se tornou um discípulo de Jesus lá naquela cidade. Quero dizer para você, meu irmão, que Jesus não computa dívida. Se você foi curado por Jesus, se o Senhor ressuscitou o seu casamento, se Deus te deu a alegria de viver novamente, você ainda assim é livre para viver a sua vida. Só que tem um detalhe. Depois que nós temos essa experiência com Deus, não há mais caminho para nós andarmos que não seja o caminho de Jesus. Amém. É o que os discípulos falaram.
Pedro falou: para onde nós vamos, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida que nós precisamos? O Senhor é o único caminho, a única verdade e a única vida. É isso que Jesus é. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, Ele é aquele que tem vida para te dar. Você não veio aqui nesse domingo simplesmente para receber uma pessoa. Você veio aqui porque o Senhor quer dizer para você que Ele tem vida, e vida em abundância. Ele quer que você não seja uma pedra, mas que você seja uma pedra viva. Uma coisa, meu irmão, é você sobreviver, outra coisa é você receber vida. E não tem vida quem tem muito dinheiro, tem vida quem tem Cristo. Não tem vida quem vive bem, morando bem, tem vida quem recebe Cristo. Último testemunho que eu quero te contar. Eu fui para o médico e essa fratura, como eu disse, eu não estava esperando por ela, porque já tinha um mês que eu tinha feito a cirurgia do fêmur, do calcanhar. Eu senti um pouco de dor aqui. Fui no médico que me operou o calcanhar e o fêmur, reclamei, ele fez um exame, apareceu uma fratura. Ele falou: tem uma fratura aqui, amanhã eu sou o diretor ortopédico do hospital, pode internar às 7 horas, 8 da noite eu vou fazer essa cirurgia. Quando eu cheguei lá, ele falou: Bruno, na minha equipe eu tenho 2 médicos que é especialista em mão, e eu dei para ele o seu exame, ele vai vir falar com você. Aí veio o doutor Vitor, já era um outro doutor, se apresentou para mim e ele falou assim: Bruno, o doutor falou que tem uma fratura na sua mão, mas na verdade tem 4. Ele falou assim: uma fratura no punho tem 4 níveis de gravidade, a sua é o nível mais alto, é o nível 4 de gravidade, não é, Bruno? Ele falou: os ossos são pequenos, já tem um mês da sua fratura, há uma chance muito grande de você ter artrose. O que é artrose? É o osso não cicatrizar. Ele falou: porque faz muito tempo que você fez. Um mês para esses ossos do seu punho é muito grave. Ele falou: outra coisa, quando nós furamos um osso para passar um parafuso, se der errado, a gente pode furar, como um gabinete que você furou, aí você fura mais para baixo, mais para cima. Ele falou: só que o osso do punho é muito pequeno, você tem que furar uma vez e tem que dar certo. Enquanto ele estava falando isso, estava eu e a minha esposa, eu estava já na maca, a minha esposa do lado, e eu estava olhando para ele falando, olhando também o semblante da minha esposa, e na minha cabeça eu ficava assim: esse momento, eu acho que era um momento de eu estar muito preocupado. Esse momento era um momento de eu estar desesperado, entristecido, pensando: por que Deus que o Senhor fez? E eu pensando isso e ouvindo ele falar. Ele falou: nós vamos fazer a melhor cirurgia, tal, mas eu preciso que você saiba disso. Aí me deu uma folha tinha um monte de xizinho lá, aí estava xizinho: grande chance de sangramento, grande chance de artrose, grande chance, não é, Bruna? Um monte de coisa. Eu li, assinei. Quando ele saiu, a Bruna falou: eu fico em paz. Aí ela falou: fique em paz, porque é você, não é eu. Mentira, não falou isso não. Já pensou? Estou em paz, porque é seu punho mesmo, não é o meu. Brincadeira, ela falou: fico em paz. Eu falei assim: eu também fico em paz. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu ainda era uma criança, o meu pai e a minha mãe, que estava aqui no culto, estavam com o casamento destruído. E eles foram para a igreja, entregaram a vida para Jesus, e eu, com 6 anos, conheci os caminhos do Senhor, e ainda com 6 anos, no Kids, na salinha, eu fui entendendo que o meu pai tinha encontrado uma pedra preciosa. Quando ele entregou a vida para Jesus, ele chegou em casa, e eu me lembro dele rasgar o cigarro, eu me lembro dele pegar as bebidas que tinha na minha casa, e sabe, chamava boca de lobo na frente de algumas casas que tinha, que era o esgoto, sabe, a água da chuva. E ele me chamou e levou todas as garrafas de bebida que ele tinha e jogou todas elas. Eu me lembro dessa cena. Aí ele falou assim para mim: agora, Bruno, tem uma camiseta sua que já não combina mais com a vida que a gente tem. Eu tinha 6 anos.
Ele falou, nós vamos queimar ela. Eu joguei as bebidas fora, mas você vai queimar essa camiseta. E eu me lembro que era uma camiseta que eu tinha, eu não me lembro exatamente os detalhes, mas eu lembro que eu peguei a camiseta, coloquei num saco preto, nós jogamos álcool e nós riscamos um fósforo e queimamos a camiseta. E isso foi o início da conversão, mas depois o meu pai com a minha mãe e a minha casa foi queimando muitas outras coisas, mas aí já não era mais queimando com fogo, era queimando no sentido de desaparecer das nossas vidas. E eu percebi que o meu pai tinha encontrado uma pedra preciosa. Jesus, se o tecladista estivesse aqui, eu estava até chorando já. Sobe aí, tecladista, para tocar aqui. E eu lembro que Jesus foi transformando as nossas vidas. A nossa vida foi mudando, sabe por quê, meu irmão? Porque antes, Jesus era uma pedra de tropeço. Mas quando meu pai teve um encontro com Deus, Jesus se tornou pedra preciosa. O meu pai tinha uma depressão, que quando ele ia trabalhar, ele trabalhava no sertãozinho, ele ia de moto, trabalhava numa metalúrgica, e ele falava assim, depois que nós ficamos adultos, ele falava assim, que cada poste que ele passava, ele falava assim, eu podia bater a moto nesse poste e acabar com a minha vida aqui. E ele tinha o tempo inteiro pensamentos de acabar com a vida dele. Ele foi na minha tia, que era muito católica, minha tia falou para ele ir na matriz e começar a se benzer com água santa. Sabe aquela água benzida, benta, não sei como é que chama? Todo dia antes de ir trabalhar, passa na igreja matriz e se benze com aquela água. E ele começou a fazer isso, não mudava nada. Aí ele foi numa outra tia, ele tem oito irmãos, que do lado tinha um centro Umbanda. E batucava lá, e ele foi lá e falou assim, acho que eu vou vir aqui um dia. E ele foi lá nesse dia, não conseguiu entrar, voltou embora. Eu quero dizer para você que ele procurou em muitos lugares a pedra preciosa, mas ele só encontrou essa pedra preciosa em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você isso, meu irmão, que Cristo é a pedra preciosa. Você não precisa procurar em outros lugares. A sua vida não está numa garrafa, a sua vida não está no dinheiro, a sua vida não está nem mesmo num bom emprego ou na compra de uma casa própria. A vida do Senhor está em Cristo Jesus, que morreu na cruz para que você não seja apenas um sobrevivente, apenas uma pedra, mas que você seja uma pedra viva. Olha o que diz em Mateus 13, está aí no seu boletim, é o último texto que eu pretendo ler. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Então, essa parábola conta o quê? Que um homem estava em um dia, como é que chama? Aqueles mineradores, encontrou uma pedra preciosa. Ele foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Libera o teclado aqui do irmão. Comprou o terreno da pedra preciosa. E a partir daquele momento, ele deu tudo que ele tinha e juntou todo o dinheiro, porque aquela pedra era o que tinha de maior valor para ele. É assim quando você encontra Jesus, tudo perde o valor. Agora, Cristo é realmente a pedra preciosa que dá para nós vida, esperança, que dá para nós alegria, boas noites de sono, que dá para nós esperança. Ainda no mundo caído, com tantas crises políticas, tantos problemas existenciais, ainda assim nós não perdemos a esperança. Num dia mau, num dia que você passa por um acidente como eu, irmão, se você tem Jesus, Ele é o seu descanso. Ele é o seu descanso. Esse acidente que eu sofri está muito recente, então o tempo inteiro eu lembro dele, né? E eu me lembro do dia que eu caí. Eu estava tão desesperado, eu não conseguia orar. Mas eu me lembro que eu comecei a cantar lá no hospital. Estava lá no Hospital Brasil, onde era o América. E eu estava com muita dor, mas eu não conseguia orar. E eu comecei a cantar uma canção. E quando eu comecei a cantar aquela canção, eu comecei a voltar a descansar no Senhor. Você já sabe qual é a música, eu já contei, né?
Teu sangue leva-me além, em todas as alturas. É assim, né? Que eu posso descansar somente pelo sangue. Não é assim essa música? Foi essa que eu comecei a cantar. Então assim, eu descansei no Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é a pedra preciosa. Hoje eu quero apresentar Ele para você. Jesus, a pedra preciosa. Esses irmãos que estão lá no encontro, eles ficam lá 3 dias imersos para ter encontro com uma pedra preciosa. Talvez você já experimentou de mais de um casamento procurando a pedra preciosa. Quando seu filho nasceu, você falou, ele é a pedra preciosa. Mas não é. Quando você se formou na faculdade, você falou, agora eu tenho a pedra preciosa. Também não é. Quando você viu o seu time ser campeão, você falou, essa é a minha alegria, a pedra preciosa. Não é. No final, a Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a tua palavra não há de passar. Portanto, irmão, a pedra preciosa é o próprio Deus, é aquilo que o Senhor disse. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.